37.000 pés acima do Atlântico, os gritos ensurdecedores de um bebê perfuravam a cabine da primeira classe, ecoando como um pedido de socorro. Durante 3 horas exaustivas, Grace Cole, de 7 meses, não conseguia ser acalmada. Seus pequenos punhos estavam cerrados, seu rosto corado de cansaço. Seu pai, o empresário de tecnologia Dalton Cole, balançava-a freneticamente, enquanto suportava olhares severos dos passageiros, cujos assentos caros haviam se transformado em prisões de tormento sem dormir. Este voo noturno para Londres se transformou em um campo de batalha, com divisões sociais claramente delineadas por assentos de couro e julgamentos tácitos. Dalton esgotou todas as suas opções, recorrendo a mamadeiras, ruído branco, aplicativos e carregadores de bebê caros, que se mostraram ineficazes. Seu assistente, Micah Reed, sugeriu urgentemente medidas de controle de danos, enquanto a comissária-chefe Selena Reeves exibia um sorriso perfeito, embora seu olhar sugerisse uma ação rápida para recuperar o controle da cabine. Na classe econômica, Kenya Parker, de 24 anos, segurava sua carta de entrevista para a bolsa de estudos, com as mãos trêmulas, suas luvas de compressão. Uma recompensa por 2 anos trabalhando em um centro sensorial infantil, jogada sem uso em seu colo. Ela abriu seu aplicativo de prática de linguagem de sinais e, em seguida, fechou-o, sua atenção imediatamente capturada por algo muito mais urgente. Para seu ouvido experiente, o choro do bebê não era apenas um ruído aleatório. A maneira como ele engolia, os movimentos de suas pernas e o tom exato de seus choros apontavam para um diagnóstico específico. As mãos de Kenya instintivamente foram para os pontos de pressão que ela havia aprendido durante seu trabalho voluntário, com crianças com deficiência auditiva e problemas sensoriais. Imagens de seu irmão mais novo, Tommy, sofrendo com episódios semelhantes enquanto sua família lutava financeiramente e não podia pagar por cuidados especializados, passaram por sua mente. Ela havia se tornado, sem querer, a autoridade a quem eles recorriam. Aprender técnicas para acalmar bebês surgiu de uma necessidade desesperada, não de um treinamento formal. Aquelas noites sem dormir, quando ela tinha apenas 17 anos, haviam andando de um lado para o outro com Tommy, seu corpinho tremendo de dor. Forçada a amadurecer rapidamente enquanto seus pais trabalhavam em turnos duplos exaustivos, ela se tornou hábil em compreender o sofrimento de uma criança, quase como se estivesse lendo um manual médico. Ao seu lado estava a senhora Bennett, uma experiente ex-enfermeira pediátrica de 71 anos, com olhos sábios e mãos desgastadas pela experiência. A ex-médica observou as luvas de compressão de Kenya e sua maneira de, a cada choro, ela sentia seus músculos se tensionarem. "Você sabe o que está fazendo, não sabe, querida?", murmurou ela, compreendendo os sinais reveladores de alguém cujas aspirações foram sacrificadas por obrigações familiares, refletindo seu próprio passado. O sangue de Kenya gelou ao testemunhar Grace exibindo os mesmos sintomas. O movimento preciso de engolir, as costas arqueadas, os chutes com as pernas, tudo assustadoramente semelhante aos momentos de quase crise de Tommy na sala de emergência. O controle do pai rico sobre a filha era totalmente inadequado para o estado dela, e todos os esforços para confortá-la estavam inadvertidamente exacerbando o problema. À medida que o rosto de Dalton se contorcia a cada tentativa mal-sucedida, ela via nos olhos dele o mesmo medo desesperado que havia testemunhado na própria mãe anos antes. O que os diferenciava era a falta de opções da família dela, enquanto a dele tinha todos os recursos imagináveis, exceto o entendimento crucial. A voz de Selena ecoou pelos alto-falantes. "Por favor, mantenham a ordem na cabine." Micah sussurrou para um colega de trabalho. "Precisamos evitar publicidade negativa a qualquer custo." Kenya ficou com uma decisão difícil. Ela poderia permanecer invisível na classe econômica, onde pertencia por direito,
ou poderia arriscar tudo ao se aventurar além do seu espaço designado. Ela foi conduzida à primeira classe, um lugar onde pessoas como ela normalmente eram excluídas. Sua entrevista para a bolsa de estudos estava marcada para 12 horas depois. Todo o seu destino dependia desse encontro crucial. A senhora Bennet ofereceu um aperto reconfortante em sua mão, com seus dedos desgastados. Muitas vezes, a maior coragem está em entrar no centro das atenções quando alguém precisa urgentemente de apoio. Os eventos que se desenrolam desafiarão todas as noções preconcebidas sobre quem é digno de ter voz. No entanto, antes que essa garota desconhecida possa deixar sua marca, ela deve enfrentar seu medo mais profundo. O futuro de Kenya parecia precário. Sua carta de bolsa de estudos, um símbolo de esperança e incerteza. Sua mão, suada, apertava com força o bilhete. A cortina bordô, que dividia a classe econômica da primeira classe, parecia uma barreira intransponível, que ela sabia que nunca estaria destinada a ultrapassar. Seu coração batia forte contra as costelas enquanto ela se aproximava, cada instinto a levando a recuar. Com licença, senhorita. Selena apareceu instantaneamente, com um sorriso tão claro e preciso quanto um diamante. A primeira classe é apenas para passageiros com bilhete. As palavras de Kenya foram um pedido sussurrado. O bebê? Talvez eu possa ajudar. Como babá, tenho experiência em trabalhar com crianças com distúrbios sensoriais. Desenvolvemos protocolos para lidar com tais situações estavam em vigor. Mas Selena interveio rapidamente com eficiência treinada. Nossa tripulação está profissionalmente equipada para atender a todas as necessidades dos passageiros. Por favor, retornem aos seus assentos sem demora. Os apelos de Grace se intensificaram, atingindo um novo nível de desespero que evocou uma pontada de compreensão em Kenya. Outros passageiros começaram a gravar com seus telefones, alguns até exigindo reembolso. A compostura de Dalton vacilou visivelmente enquanto ele lutava repetidamente para acalmar sua filha. Kenya observou seus ombros tremendo de exaustão e um cansaço mais profundo, um medo profundo. Nascido de uma mãe que já havia sofrido muitas perdas, tomou conta da senhora Bennet. Ela conhecia esse terror intimamente, tendo vivido inúmeras noites sem dormir com Tommy. Foi então que a senhora Bennet se levantou, irradiando dignidade tranquila, e passou por Selena como se ela fosse invisível. Ela se dirigiu diretamente a Dalton, seu crachá de enfermeira aposentada brilhando à luz da cabine, um pequeno símbolo de tranquilidade. Sr. Cole, ela afirmou com um tom gentil, mas firme. Esta jovem tem experiência em trabalhar com crianças que enfrentam desafios semelhantes aos que sua filha está passando. Ela é habilidosa em terapia de pontos de pressão e as estratégias de regulação sensorial são amplamente desconhecidas pela maioria dos profissionais médicos. Kenya se aproximou cautelosamente, sua voz ganhando confiança, apesar de seu coração acelerado. Sou babá, afirmou ela. E já trabalhei com crianças que têm distúrbios sensoriais. Posso tentar ajudar? Selena prontamente interrompeu. Temos protocolos de segurança rígidos em vigor. A senhora Bennet, no entanto, apresentou a Dalton sua identificação de enfermeira, um crachá impregnado com o peso de 40 anos de experiência. Ela sabe o que está fazendo, afirmou. Estive observando-a interpretar os sintomas daquele bebê durante a última hora. O olhar de Dalton oscilava entre os gritos de sua filha e a tímida estranha. Sua fachada composta desmoronou completamente. 3 horas de tentativas frustradas haviam tirado toda a pretensão, revelando apenas um pai consumido pelo sofrimento de sua filha. Você pode tentar, ele finalmente disse, com a voz rouca de cansaço, mas vou supervisionar cada ação sua. Seu olhar se fixou no de Kenya por um breve segundo. 2 pessoas de origens muito diferentes, unidas pela experiência comum de cuidar de alguém necessitado,
Selena cerrou os dentes com força, mas foi obrigada a ceder. Ao redor deles, os passageiros se inclinaram, com uma sensação de expectativa crescente, pois sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. As mãos de Kenya, apesar de seu nervosismo, moviam-se com um nível surpreendente de habilidade e confiança, como se guiadas pela memória muscular. Ela instruiu Dalton a segurá-la na vertical contra o peito, explicando que essa posição era conhecida como posição do koala e era útil para o refluxo. Sua voz gentil tinha uma firmeza inesperada, enquanto ela o orientava sobre a posição especializada para refluxo. Suas mãos, que estavam visivelmente mais calmas, pegaram o celular e abriram um aplicativo de prática de linguagem de sinais. Crianças com dificuldades de processamento sensorial dependem de sinais visuais quando os estímulos auditivos se tornam excessivos. Usando movimentos praticados, ela mostrou sinais manuais de segurança e tranquilidade, visíveis aos olhos cheios de lágrimas de Grace. Ela pediu: "Você poderia diminuir as luzes e o ruído do ventilador?" A estimulação intensificada estava sendo demais para o sistema nervoso de Grace. Quando as luzes da cabine se apagaram, deixando um tom âmbar aconchegante, Kenya gentilmente colocou as mãos nas costas de Grace, localizando pontos de pressão com conhecimento especializado. Esses pontos precisos são projetados para estabilizar a respiração e acalmar os nervos superestimulados. Esse conhecimento veio da minha experiência trabalhando com crianças diagnosticadas com autismo e distúrbios de processamento sensorial. Os gritos de Grace se transformaram em soluços, finalmente desaparecendo em choramingos cansados. Era como testemunhar um milagre em andamento. Um suspiro coletivo de alívio varreu a cabine, acompanhado por aplausos suaves. Os olhos de Dalton, refletindo algo que Kenya raramente observava, demonstravam respeito e gratidão genuínos. "Obrigado", ele sussurrou com a voz embargada pela emoção. Grace, pela primeira vez em uma eternidade, estava realmente em paz, seu pequeno peito subindo e descendo com respirações calmas e regulares. Dalton ofereceu a Kenya um assento vazio na primeira classe. Ele apontou para o assento, sua mensagem tácita transmitindo que ela era bem-vinda ali, tanto quanto qualquer outra pessoa. Enquanto ela se acomodava hesitante, ainda absorvendo os eventos que acabavam de se desenrolar, ele confessou com brutal honestidade: devorava todos os livros sobre paternidade, mas ainda assim cometia inúmeros erros. "As crianças não são influenciadas pelos nossos livros", respondeu Kenya gentilmente, sua sabedoria proveniente da experiência vivida e não do aprendizado acadêmico. "Elas sentem a verdade em nossos corações." Seu smartwatch, de repente, emitiu um som suave, tocando uma canção de ninar relaxante, uma gravação que sua falecida esposa havia criado enquanto estava grávida. Sua voz transmitia um calor repleto de expectativa pela filha que ela não teria por muito tempo. Os olhos de Kenya se iluminaram em compreensão e, instintivamente, ela se juntou a ele, sua voz harmonizando-se perfeitamente com a melodia conhecida. A respiração de Grace sincronizou-se com o ritmo, seu pequeno corpo relaxando completamente pela primeira vez naquela noite. A melodia envolveu as duas como um cobertor calmante de tranquilidade. Dalton observou Kenya com admiração, sua voz quase um murmúrio. "Essa música, como você a conhecia?" "Minha mãe costumava cantá-la para meu irmão quando..." Kenya falou suavemente, sua voz tingida de lembranças, enquanto descrevia os episódios de refluxo dele. "O ritmo", explicou ela, refletia um batimento cardíaco calmo, um método cientificamente comprovado para regular a respiração infantil. Esse conhecimento antigo havia sido passado de sua avó para ela e da avó dela antes disso. Um silêncio pesado caiu entre eles, denso com um entendimento tácito e uma intimidade peculiar nascida de sua missão compartilhada. Enquanto isso, Micah puxou Selena de lado, sua voz um murmúrio abafado, expressando preocupações com a percepção pública.
A resposta de Selena foi quase um sussurro, mas carregava a nitidez do gelo. Ela se considera uma babá, apesar de não ter nenhuma qualificação formal. Dalton observou Kenya cantarolando uma melodia idêntica à de sua esposa. Um lampejo de calor em seus olhos antes de rapidamente suprimir a emoção que ameaçava perturbar seu mundo meticulosamente ordenado. Uma mudança significativa estava ocorrendo entre eles, mas o verdadeiro desafio estava por vir. Nesse momento, uma turbulência repentina sacudiu a cabine, acordando Grace de seu sono tranquilo. Seus gritos começaram novamente, mas desta vez despertaram algo mais sinistro. 3 outras crianças no avião começaram a chorar em resposta, causando uma cacofonia caótica que reverberou pelas 2 cabines. Selena, motivada por seu treinamento profissional, avançou rapidamente, suas ações desprovidas de empatia. Ela alcançou Grace, seus movimentos precisos e mecânicos, mas seu aperto firme e gestos bruscos apenas intensificaram o choro do bebê, piorando drasticamente a situação. O ânimo de Kenya despencou ao ver o rosto de Grace corar com uma agonia renovada. Os pequenos membros do bebê se debatiam descontroladamente, suas costas curvando-se de uma forma que Kenya sabia ser sinal de uma sobrecarga sensorial. À medida que Kenya ficava cada vez mais alarmada, Selena se inclinou para perto de uma passageira idosa na primeira classe, sua voz em um tom sussurrado e venenoso, para que todos ouvissem. Ela é apenas uma babá, sussurrou, sem nenhuma qualificação real. Uma encrenqueira, criando caos desnecessário na minha cabine. A mulher distinta, com seus cabelos prateados e olhos perspicazes que traíam sua idade de 70 anos, reagiu com indignação palpável. Eu vi aquela jovem mulher conseguir mais em 5 minutos do que você conseguiu em 3 horas de procedimentos rígidos e inúteis. A senhora Bennett apareceu ao lado de Kenya, sua mão envelhecida pousando gentilmente sobre a jovem. Seus dedos tremiam enquanto ela segurava com força, sua voz pesada com o fardo de anos passados lamentando escolhas do passado. Não deixe sua juventude refletir a minha, ela implorou. Não desista antes de provar seu valor. A voz de Kenya ganhou força e compostura enquanto ela dirigia a resposta, alimentada pelo apoio da senhora Bennett. Precisamos de uma toalha quente e uma máquina de ruído branco, afirmou ela, reconhecendo que a turbulência estava sobreestimulando seu sistema sensorial. Ela levou Dalton de volta ao recinto especializado para koalas, suas mãos repousando gentilmente sobre as dele, para ilustrar a maneira precisa de... A pressão e o ângulo necessários eram precisos. Seu toque era delicado, mas confiante, e Dalton não pôde deixar de observá-la enquanto ela trabalhava, notando o foco em seus olhos escuros, a maneira como seu lábio inferior desaparecia entre os dentes quando ela se concentrava. Não era uma questão de acaso ou instinto. Era maestria cultivada através de inúmeras horas de prática genuína. Os gemidos de Grace diminuíram quando Kenya aplicou habilmente suas técnicas especializadas de pontos de pressão, com cuidado meticuloso. Quando Dalton estendeu a mão para pegar a toalha aquecida, sua mão acidentalmente roçou a de Kenya, fazendo com que ambos ficassem rígidos de surpresa com o toque repentino. Uma corrente elétrica de conexão tácita passou entre eles, unindo seus mundos díspares, antes que Kenya se afastasse abruptamente, com as bochechas avermelhadas de vergonha. Os passageiros ao redor observavam em silêncio atônito, enquanto Grace retomava sua compostura pacífica. Selena ficou parada no corredor, com o rosto quente de humilhação profissional, enquanto sua autoridade evaporava diante de uma passageira tímida, da classe econômica, que obviamente possuía mais conhecimento do que ela. Dalton murmurou um "obrigado", palavras que carregavam o peso de uma gratidão não expressa. Seu olhar permaneceu em Kenya por mais tempo do que era socialmente aceitável. Ela desviou os olhos, sentindo-se oprimida por emoções que nunca havia imaginado a 37.000 pés acima do nível do mar. No entanto, a provação mais desafiadora ainda estava por vir.
Uma turbulência repentina e severa atingiu o avião sem qualquer indício prévio, fazendo com que ele balançasse violentamente e rolasse pelo céu noturno como um navio preso em uma tempestade. Grace acordou instantaneamente, consumida pelo pandemônio e pelo barulho. Seus gritos desta vez desencadearam uma reação em cadeia, fazendo com que um coro de bebês chorando irrompesse em ambas as cabines, resultando em uma cacofonia que deixou os passageiros. Os passageiros taparam os ouvidos e pressionaram freneticamente os botões de chamada, enquanto as rápidas mudanças de altitude provocavam refluxo em Grace, fazendo-a vomitar um pouco. Em meio ao caos que se desenrolava, os passageiros pegaram seus telefones, alguns transmitindo a cena ao vivo nas redes sociais. Micah agarrou o braço de Dalton, insistindo com urgência. Senhor, devemos esperar até pousarmos e procurar ajuda de um médico de verdade. Mas Dalton estava em um estado de completa angústia. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ele lutava para executar as complexas técnicas de memória muscular de Kenya, seus movimentos treinados o traindo. A aparência composta do executivo desmoronou sob o peso de suas emoções. O viúvo aterrorizado que havia dentro dele foi exposto. Um homem que já havia sofrido a perda de sua amada esposa e não conseguia suportar a ideia de falhar com a filha também. Fiz tudo perfeitamente, ele sussurrou, com a voz embargada pelo desespero. Todas as técnicas que você me ensinou, por que não estão funcionando? Kenya olhou além de sua riqueza e status, vendo o pai ferido dentro dele, reconhecendo o mesmo pânico que ela havia experimentado inúmeras vezes com Tommy. Você está executando as técnicas? Perfeitamente, ela afirmou com gentil convicção. No entanto, a graça requer mais do que apenas a postura física correta. Ela anseia pela tranquilidade que emana do seu coração, não pela execução impecável de suas ações. Minha incapacidade de proporcionar isso o preocupava profundamente. E se eu não for suficiente? E se eu falhar com ela, assim como falhei com a mãe dela? Seu medo, cru e exposto, pairava pesado no ar, silenciando toda a cabine da primeira classe. Até Selena interrompeu suas instruções, sua atenção capturada pela honestidade sem filtros em suas palavras e pela tristeza palpável que ressoava em cada sílaba. Foi um momento de revelação absoluta. Ele havia chegado, e os eventos que se desenrolavam alterariam irrevogavelmente o curso de 3 vidas. Kenya, com seu toque surpreendentemente calmante, colocou a mão sobre os dedos trêmulos de Dalton, acalmando seu pânico. Naquele instante, suas posições sociais se dissolveram. Ela não era mais uma tímida passageira da classe econômica, nem ele um proeminente CEO. Eles eram simplesmente 2 indivíduos unidos por um profundo amor pela frágil vida aninhada entre eles. A única maneira de falhar com ela, afirmou ela com calma certeza, suas palavras perfurando o pandemônio, é deixar seu medo ensiná-la a ter medo. Ela entende completamente seus sentimentos. Neste momento, ela anseia pelo seu amor, não pelo seu medo. Kenya colocou a mão nas costas de Grace, acompanhando o ritmo com seu smartwatch, tocando a melodia da canção de ninar que sua esposa havia cuidadosamente gravado. Conte comigo. Deixe que a música criada por sua esposa seja seu guia, sincronizando sua respiração e seu pulso. Enquanto Kenya e Grace se moviam juntos ao som da melodia familiar, algo extraordinário aconteceu. Os gritos frenéticos de Grace diminuíram, seu corpinho relaxando nos braços do pai. A mudança foi evidente não apenas na criança, mas também em Dalton. Ele mesmo sentiu isso, quando o peso do medo causado pela dor, que o oprimia há anos, finalmente começou a diminuir. A senhora Bennet, que observava em silêncio de seu assento na classe econômica, de repente se levantou e se dirigiu a toda a cabine. Sua presença imponente silenciando todas as conversas e atraindo todos os olhares. Com licença, pessoal, ela anunciou, sua voz imbuída da autoridade e sabedoria de 40 anos no hospital.
quero que todos vejam algo notável acontecendo aqui. Esta jovem não apenas resgatou um bebê esta noite. Ela instruiu um pai sobre a arte de ser pai, a partir de: escolha o amor em vez do medo. Um silêncio tomou conta da cabine, enquanto os passageiros absorviam cada palavra impactante dela. Então, uma reviravolta repentina mudou tudo. A estimada passageira idosa da primeira classe, a mesma mulher que havia defendido Kenya antes, levantou-se com o telefone erguido, sua voz cheia de raiva justificada, que ressoou pelas duas cabines. Comissária, permita que esta jovem assuma a liderança, declarou ela com determinação inabalável. Eu secretamente gravei sua conversa anterior, na qual você se referiu a ela apenas como babá e... ela é uma verdadeira encrenqueira. Eu compartilhei online e está se tornando viral nas redes sociais a uma velocidade alarmante. Ela mostrou seu celular, com o vídeo na tela acumulando milhares de compartilhamentos a cada minuto. Minha neta tem autismo e problemas de processamento sensorial. E eu sei a diferença entre conhecimento genuíno e preconceito quando vejo. O anúncio causou uma onda de espanto em toda a cabine. À medida que outros passageiros pegavam seus celulares, eles começaram a navegar pelas redes sociais e descobriram que o vídeo já havia se tornado viral. A cabine transbordou de comentários de apoio, com aplausos ecoando por ambas as sessões como uma onda poderosa. Passageiros da primeira classe e da econômica se uniram em uníssono gritando: ela salvou aquele bebê quando ninguém mais poderia. Deixem-na continuar ajudando. Todos nós vimos o que ela fez. No entanto, a mudança mais profunda foi no próprio Dalton. Mantendo a compostura, agora em paz em seus braços, ele se virou para encarar toda a cabine. Sua voz cheia de uma autoridade recém-descoberta e humildade sincera que lhe renderam respeito imediato. Sua voz, acostumada a comandar salas de reunião, agora ressoava com sincera gratidão e emoção genuína. Essa jovem extraordinária fez mais do que ajudar minha filha esta noite. Ela resgatou minha filha e, ao fazer isso, me salvou do medo paralisante que me assombrava desde a morte de minha esposa. Ele encontrou o olhar de Kenya, seus olhos cheios de emoção e admiração, fazendo com que ela parasse, com a respiração presa na garganta. Kenya Parker, obrigado por demonstrar o verdadeiro significado de força e coragem. Os aplausos foram ensurdecedores, reverberando. Os aplausos irromperam de ambas as cabines, durando quase 1 minuto. Os passageiros, agora filmando abertamente, queriam capturar a beleza e a inspiração do momento, não o escândalo. Até mesmo aqueles na classe econômica se reuniram perto da cortina para testemunhar essa transformação notável. Selena ficou imóvel no corredor, com o rosto pálido, enquanto seus preconceitos eram expostos para todos verem. Seus comentários desdenhosos, capturados em vídeo, circularam rapidamente nas redes sociais, fazendo com que sua reputação profissional se deteriorasse visivelmente aos olhos do mundo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Kenya, não por vergonha, mas por um profundo sentimento de reconhecimento e afirmação. Nunca antes em sua vida, ela se sentira tão vista, tão valorizada, tão celebrada por seu verdadeiro eu e suas habilidades únicas. Grace, aninhada nos braços de seu pai, olhou diretamente para Kenya, emitindo um suave arrulho que soou quase como uma expressão de agradecimento. Toda a cabine parecia irradiar uma satisfação pacífica. A crise foi finalmente superada por meio da empatia, em vez da adesão estrita ao protocolo. No entanto, a metamorfose estava longe de estar completa. As mudanças mais significativas ainda estavam por vir. Micah Reed, consumido pela ansiedade sobre possíveis fiascos publicitários durante o voo, de repente se viu observando algo extraordinário que tinha o potencial de remodelar completamente o propósito e as crenças fundamentais de sua empresa. Ele se virou para Kenya, com o telefone na mão, não para silenciá-la, mas para documentar sua incrível narrativa, com precisão e por todas as razões certas. Senhorita Parker,
ele afirmou, sua voz imbuída de um novo respeito e admiração sincera. O Sr. Cole deseja falar sobre nosso novo... Temos trabalhado em uma iniciativa tecnológica voltada para a paz, com foco na criação de dispositivos sensoriais para famílias com crianças com necessidades especiais. No entanto, percebemos que estávamos fazendo tudo errado, confiando em pesquisas teóricas em vez de experiências em primeira mão e insights práticos. Dalton se moveu ligeiramente, recuperando a compostura, mas infundido com uma nova humildade. O ar de autoridade corporativa se dissipou, substituído por uma sinceridade que era desarmante. Kenya, quero financiar totalmente seu programa de bolsas de estudo. Além disso, você teria interesse em prestar serviços de consultoria para nossa empresa? Precisamos urgentemente de alguém com um profundo conhecimento das realidades diárias enfrentadas pelas famílias. Os olhos de Kenya se arregalaram de surpresa. Sua voz mal audível. Não tenho as qualificações formais necessárias para tal função, confessou ela. Mas a experiência, afirmou a senhora. Bennett com convicção inabalável, sua voz ressoando com a autoridade de anos dedicados ao atendimento pediátrico. É a credencial mais valiosa que alguém pode possuir. Minha querida, após 40 anos trabalhando como enfermeira pediátrica, devo admitir que nunca testemunhei as técnicas que você demonstrou esta noite com tanta maestria e facilidade. Dalton discou seu telefone, iniciando uma videochamada que ressoou pela sala, sua voz transbordando entusiasmo. Mãe, sei que é tarde aí, mas quero que conheça alguém realmente notável. O rosto de Maggie Cole, caloroso e familiar, com olhos que refletiam os do próprio Dalton, preencheu a tela. Sua preocupação era palpável, mesmo através da pequena tela. Querido, ela perguntou, Grace está bem? Ouvi dizer que houve um problema. Ela fez uma pausa no meio da frase, percebendo a postura totalmente relaxada do filho e a neta dormindo profundamente em seus braços. Mãe, deixe-me apresentar-lhe Kenya Parker. Ela ensinou uma lição que nenhum guia parental jamais poderia transmitir. A importância da presença e da conexão acima da perfeição e do controle. Um calor genuíno se espalhou pelo rosto de Maggie, enquanto ela olhava para Kenya na tela, seus olhos se enrugando em um sorriso que irradiava a aceitação. Muito obrigada, querida, disse ela. Hoje, vi meu filho realmente assumir a paternidade pela primeira vez desde a morte de Sarah. A senhora Bennett enfiou a mão na bolsa e tirou um diário de couro gasto cheio de... Durante décadas, Kenya documentou meticulosamente notas médicas e observações manuscritas. Um tesouro que abrange 40 anos de práticas pediátricas que não foram formalmente reconhecidas em livros didáticos ou treinamentos. Confio a você esse rico conhecimento, pedindo que o utilize com responsabilidade. Sua voz tremia com o peso das aspirações passadas e das oportunidades perdidas. Criar minha família me levou a abrir mão do meu sonho de me tornar uma pesquisadora médica. No entanto, imagino um futuro em que uma jovem não tenha que sacrificar suas ambições como eu fiz. Você tem o potencial de ser a pesquisadora que eu nunca tive a oportunidade de ser. Selena Reeves finalmente se dirigiu a Sua postura profissional impecável desapareceu, substituída por remorso e vergonha genuínos. A máscara cuidadosamente cultivada que ela usava se despedaçou, expondo uma pessoa capaz de aprender e evoluir. Senhorita Parker, ela falou suavemente, sua voz trêmula de emoção. Eu lhe devo um pedido de desculpas profundo e sincero. Cometi um grave erro de julgamento em relação às suas qualificações, suas intenções e o imenso valor que você possui. Deixei que o preconceito e o viés de classe obstruíssem minha objetividade profissional. Estou profundamente envergonhada por minhas ações esta noite. Com evidente coragem, ela se virou para encarar todos na cabine. Por 10 anos trabalhei na aviação, acreditando que seguir procedimentos rígidos era equivalente a realmente servir aos outros. Esta noite, percebi a enorme diferença entre essas duas abordagens.
A resposta de Kenya surpreendeu a todos com sua notável graça e maturidade, revelando seu verdadeiro caráter. Obrigado por compartilhar isso. É preciso muita coragem para reconhecer nossos erros e nos comprometer com a melhoria. Dalton acenou com a cabeça em aprovação à conversa, sua admiração por Kenya aumentando. Ainda mais profunda, Selena afirmou: todos cometem erros de julgamento. O importante é aprender com eles e evoluir. Ela fez uma pausa pensativa antes de continuar. Pretendo sugerir um treinamento abrangente de sensibilidade para toda a sua equipe, considerando-o uma oportunidade de desenvolvimento profissional e crescimento, não uma consequência. Micah, com seu entusiasmo aumentando, começou a fazer anotações detalhadas em seu celular. Ele estava ansioso para começar a lançar o Fundo Futuro de Grace, um projeto que visa ajudar famílias a acessar recursos sensoriais amigáveis e redes de apoio. E, no Quênia, esperamos que você assuma a liderança em... Nosso conselho consultivo nos ajudará a criar programas que realmente beneficiem famílias reais. Grace se mexeu suavemente, levantando o olhar para encontrar o de Kenya, e estendeu a mãozinha com determinação. Quando Kenya apresentou o dedo, Grace o apertou com força, como se solidificasse a conexão entre elas para sempre. O processo de cura havia começado, mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. À medida que o avião descia em direção a Londres, uma sensação de satisfação tranquila e felicidade genuína tomou conta da cabine. Grace permaneceu em um sono tranquilo nos braços do pai. Ele tinha braços fortes. No entanto, a mudança mais significativa estava no próprio Dalton. O executivo outrora inflexível havia se transformado em um pai confiante e intuitivo, que confiava em seus instintos e via a vulnerabilidade como uma fonte de força. Kenya, Dalton falou suavemente, seu tom cheio de calor, possibilidade e esperança. Eu quis dizer cada palavra que disse sobre o cargo de consultor, mas ele hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras com emoção e consideração evidentes. Grace e eu precisamos muito de um amigo que realmente entenda nossa jornada. Você está pensando em passar mais alguns dias em Londres depois da entrevista para a bolsa de estudos? O coração de Kenya batia forte com uma mistura de expectativa emocionante e energia nervosa. Sua entrevista para a bolsa de estudos é amanhã de manhã, afirmou a Sra. Bennet, sua voz transbordando confiança e alegria maternal. E você vai se sair maravilhosamente bem, acrescentou ela. Depois, haverá uma comemoração adequada com pessoas que realmente entendem e valorizam o que você conquistou. Micah ergueu o olhar do celular, seu rosto se iluminando com crescente entusiasmo e genuína empolgação. Senhorita Parker, minha pesquisa sobre o seu programa de bolsas de estudos foi minuciosa. Ela se concentra no desenvolvimento da primeira infância, certo? Kenya confirmou com um aceno de cabeça, e ele respondeu com um largo sorriso. A Fundação do Senhor Cole tem procurado diligentemente o beneficiário ideal para apoiar o treinamento avançado em terapia sensorial pediátrica. A sincronicidade parece quase inevitável. Dalton abriu sua pasta profissional e pegou uma cópia bem usada de The Whole Brain Child, a criança com o cérebro inteiro, cujas páginas estavam amolecidas por repetidas leituras. Ele escreveu uma mensagem significativa em um pequeno bilhete e o prendeu cuidadosamente ao... Eu cobri cuidadosamente o bilhete antes de apresentá-lo a Kenya, com uma mistura de expectativa gentil e esperança nervosa girando dentro de mim. O bilhete dizia simplesmente: para novos começos e novas possibilidades, D. No entanto, em uma caligrafia menor e mais pessoal, escrevi abaixo: espero sinceramente que isso marque o início não apenas da cura de Grace, mas talvez também da nossa própria jornada. Kenya encontrou seu olhar, sua expressão deixando-a sem palavras. Vulnerabilidade entrelaçada com esperança. Respeito se fundindo com algo mais profundo. Eu realmente apreciaria isso, ela murmurou, surpresa com sua nova
confiança e autoconfiança irradiavam dele. Perfeito, ele sorriu. Um sorriso que iluminou todo o seu rosto e despertou alegria em seus olhos, lembrando um nascer do sol. Suas palavras tinham um peso de convicção, nascido do conhecimento de que Grace possuía um gosto impecável para avaliar as pessoas. E ele passou a confiar implicitamente em seu julgamento. Como se atraída pela discussão, Grace abriu seus olhos brilhantes e encontrou o olhar de Kenya diretamente, estendendo ambas as mãos pequenas em um gesto claro de convite e reconhecimento. Quando Kenya se inclinou para mais perto, Grace tocou sua bochecha com uma pequena palma, emitindo um som que só poderia ser descrito como uma profunda sensação de contentamento e aceitação tomou conta dela. A Sra. Bennet pegou uma sofisticada caneta de prata, gravada com Margaret Bennet, RN Pediatric Specialist. Margaret Bennet, enfermeira especializada em pediatria, e a entregou a Kenya com um ar digno de solenidade e determinação. Recebi isso na minha formatura da escola de enfermagem, há 50 anos, afirmou ela, com a voz ressoando memórias queridas e significado. Eu imaginava usá-la para publicar pesquisas revolucionárias, para fazer uma contribuição substancial ao conhecimento médico e para ajudar inúmeras crianças. Por outro lado, dediquei anos às tarefas de assinar prontuários de pacientes e redigir relatórios de turno. Seu sorriso não trazia nenhum traço de amargura. Aquele trabalho tinha importância e significado, sim. Mas agora, ela insistiu. Use esta caneta para escrever o futuro que me foi negado a oportunidade de construir. Kenya segurou a caneta com força, sentindo o peso do presente e seu profundo significado. Prometo que vou deixar você orgulhosa e fazer jus a este legado que está me confiando, jurou ela. Você já fez isso, minha querida, veio a resposta, de maneiras que você nem consegue imaginar. Enquanto os passageiros se preparavam para o pouso, o clima dentro da cabine havia sofrido uma transformação total. Havia evoluído do pesadelo que era inicialmente. O que começou como uma crise de bebês chorando e divisões sociais rígidas, havia se transformado em algo bonito e inspirador. Uma demonstração poderosa do poder transformador de olhar além das aparências para reconhecer o verdadeiro valor e a capacidade genuína. Dalton olhou para Kenya com admiração e profundo respeito, sua voz cheia de emoção. Sabe, disse ele, Sarah teria adorado você. Ela sempre afirmava. Os cuidadores mais excepcionais não são necessariamente aqueles com as credenciais mais impressionantes. Eles possuem os corações mais generosos e as mãos mais gentis e capazes. Kenya sentiu lágrimas de pura alegria, em vez de vergonha ou constrangimento, escorrerem por suas bochechas. Ao redor deles, os passageiros compartilhavam histórias pessoais de suas próprias experiências com estranhos prestativos. Toda a cabine se conectou ao testemunhar algo verdadeiramente transformador e inspirador. Mas o que aconteceu 6 meses depois provaria que alguns momentos realmente mudam tudo. 6 meses depois, Kenya estava de pé em sua instalação de pesquisa em Londres, vestindo um jaleco branco impecável com o nome Kenya bordado. Parker, especialista em desenvolvimento infantil, acabara de testemunhar um momento importante. A preciosa caneta de prata da Sra. Bennet havia escrito seu primeiro artigo de pesquisa publicado, um trabalho inovador sobre métodos inovadores de terapia de integração sensorial infantil. Lá fora, Dalton passeava por um parque próximo em um dia perfeito de primavera, empurrando Grace em seu carrinho. Suas risadas, cheias de alegria compartilhada, ecoavam pelo ar. Uma prova de um vínculo que só eles compreendiam. Graças ao fundo futuro de Grace, dezenas de famílias agora tinham acesso a recursos especializados que antes estavam fora de alcance, transformando o que antes era considerado um luxo impossível em uma realidade alcançável.
O programa serviu de fonte de inspiração para outras empresas. Impulsionada pelo desejo de causar um impacto social genuíno, a senhora Bennett visitava fielmente todas as semanas, e suas aspirações de longa data finalmente encontraram um propósito por meio da pesquisa inovadora e dos esforços atenciosos de Kenya. O pedido de Selena por voos adequados para famílias exemplificou a profunda verdade de que o verdadeiro serviço envolve compreender verdadeiramente as necessidades das pessoas, em vez de simplesmente aderir a protocolos. Foi realmente comovente observar sua evolução. A voz calorosa de Kenya começou quando a câmera fez uma panorâmica pela bela Londres. Algumas portas só são acessíveis para aqueles que ousam estender a mão trêmula. Nossa capacidade de tornar visível o invisível não se encontra em demonstrações dramáticas, mas na força silenciosa de pequenos atos corajosos. É a coragem de dar um passo à frente quando alguém está em extrema necessidade, especialmente quando o medo o impede. A cena final mostrava Kenya escrevendo pensativamente no querido diário da senhora Bennett, enquanto Grace brincava alegremente ao lado, e Dalton trabalhava diligentemente ao lado deles. 3 vidas transformadas irrevogavelmente por um único ato de compaixão corajosa e humanidade. Se esta narrativa ressoou em sua alma, tenha em mente que seu conhecimento é profundamente significativo. Suas experiências têm um peso imenso, e sua coragem silenciosa tem o poder de mudar o mundo de maneiras que você talvez nunca imagine. Divulgue esta história se você acredita no poder transformador de heróis modestos.